Olá, meu nome é Rafael Barbosa e eu sou CEO da Bionexo. É uma honra convidar a todos vocês para conhecer a segunda temporada do ANAP Questiona. Baseado no sucesso da primeira temporada, nós elaboramos mais uma para essa edição de 2025, no ano em que a Bionexo também inteira 25 anos. Nesta temporada, o debate é sobre a reforma da saúde suplementar. E assim convidamos a todos, setor público, privado e sociedade, a pensarem juntos no que é possível transformar na saúde. Nós, como empresa de tecnologia, temos a tecnologia digital inteligente como ferramenta de transformação, mas nada melhor do que chamar especialistas do Brasil para discutirem e colocarem luz a esse tema e assim construirmos juntos um caminho onde a gente possa ter um setor de saúde mais acessível, amplo e de qualidade para todos. A gente espera que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. É um grande prazer estar de volta em nome da ANAP com o ANAP Questiona. A ideia, desde o ano passado, é reunir pessoas importantes, pessoas que têm uma visão e uma contribuição fundamentais sobre saúde suplementar e o setor hospitalar e conversar, uma conversa muito informal, muito solta, em busca de uma resposta que todo mundo precisa. Como vai a saúde suplementar e, especialmente, o que é possível fazer para que ela melhore no sentido de proteger corretamente um número maior de brasileiros, no sentido de permitir sustentabilidade para todos, as empresas que pagam, as operadoras que administram recursos, os hospitais, os fornecedores. Essa é uma parceria, desde o ano passado, entre a ANAP e a Bionexo, e hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa diferenciada dentro do setor, porque é uma pessoa que, tendo, durante mais de 30 anos, liderado atividades importantíssimas, entre elas a Sul América, pela sua serenidade, pelo seu preparo, pela sua competência, se colocou como um daqueles poucos que está acima do bem e do mal, é respeitado por todo mundo, nosso querido amigo Gabriel Portela. E eu vou emendar uma primeira pergunta para te provocar um pouco a gente começar a conversar. Qualquer pessoa no seu lugar deveria ter muito orgulho de ter contribuído para que a saúde suplementar ganhasse o tamanho e a importância que ganhou no Brasil, apesar das dificuldades. Hoje, olhando não para trás, que deve dar orgulho, mas olhando para frente, você é muito otimista, pouco otimista, nada otimista? Como é que hoje você vê a situação da saúde suplementar no Brasil? Bom, primeiro, Brito, obrigado pelo convite, obrigado pelas suas palavras. Não sei se mereço tanto, mas de qualquer maneira, a você, ao Eduardo, à ANAP, de poder fazer parte desse grupo de entrevistados. Eu vou dizer para você que eu tenho orgulho, sim, de toda essa trajetória da saúde suplementar. A maior parte do período, como você bem mencionou, eu defendia operadores, né? Sempre com muito respeito por entender que a atividade não era só de uma operadora e que ela fazia parte de um complexo muito maior. Mas tem alguns marcos importantes. A lei de 1999, imperfeita do jeito que ela foi combatida depois de ser promulgada, foi execrada com tantas medidas provisórias, não é? Mas ela trouxe uma regulamentação para o mercado. Todo mundo reclamou, mas passou a ter que seguir. E aí passaram a reclamar de quem regulava, e não da lei, não é? Porque tinha que reclamar de alguém, não é? E a agência virou a grande vilã, vamos dizer assim, daquele momento, e foi durante muito tempo, porque ela precisava escrever aquilo que a lei determinava. Só que saiu de uma folha em branco, porque não tinha uma regulamentação, exceto na parte de reservas, que você copiou o que existia para as seguradoras na SUSEP, o resto você todo foi construindo ao longo do tempo. E o mercado cresceu mesmo assim, com toda a reclamação, com todo tipo de restrição, o mercado cresceu. Um outro marco importante que eu acho que deve ser ressaltado foi a entrada de capitais estrangeiros no setor hospitalar. Isso também trouxe um desenvolvimento. Quando você olha 25 ou 26 anos depois,
Mesmo com toda a imperfeição, o setor cresceu. A rede hospitalar brasileira se qualificou ainda mais. Quantos hospitais são acreditados hoje no Brasil, o que é uma demonstração de qualidade. Se no geral o número de beneficiados não cresceu tanto quanto se estimava, é verdade, se tinha uma expectativa muito maior, por outro lado você trouxe crescimento ao mercado. Que atividade no Brasil você tem sustentável por tantos anos mostrando crescimento. Eu acho que quando você olha para trás, mesmo eu tendo feito parte de um segmento importante dentro da cadeia, mas apenas um segmento dentro da cadeia, é com orgulho que a gente vê tantas vitórias que foram construídas ao longo do tempo. Esse é um pano de fundo, como você bem falou, que dá orgulho. Mas hoje, eu diria que eu não vejo nem com otimismo, nem com pessimismo. Eu acho que o mercado vai continuar sendo do jeito que ele é. Cada um defendendo os seus interesses. E são legítimos. A ANAP defende os interesses dos hospitais com a maior legitimidade possível. As associações de operadoras, seja a FenaSaúde, seja a Abrange, seja a Unimed, sejam todas elas, defendem os seus interesses das operadoras com legitimidade. Só que para construir alguma coisa diferente, você tinha que construir consensos maiores dentro de cada uma das associações e entre elas. Coisa que não vai existir. Talvez a gente vai ter que esperar uma nova lei, para que aí todo mundo reclame, mas todo mundo tem uma nova realidade a ser construída dentro desse mercado. A grande revolução que eu acho que vai acontecer, que já começou a acontecer, é no poder aquisitivo e na despesa das empresas. Saúde não é barata. E a saúde em si, todo mundo sabe que não é barata. Na medida que ela ganha mais qualidade, mais especialização, ela vai ficando mais cara. Na medida que você tem um envelhecimento rápido da população, como nós temos no Brasil, vai ficando mais caro. E isso, para manter o mesmo modelo, a equação não fecha. Você vai ter que mudar modelos, que é o que vem começando a acontecer hoje. Produtos talvez mais restritos, mas sem perder a qualidade da assistência a ser oferecida. Então, por isso que eu digo, eu não acho que sou otimista nem pessimista. Não acho que o mercado vai acabar, nem acho que o mercado vai dobrar. Eu acho que o mercado vai continuar a sua trajetória, porque cada um vai continuar legitimamente defendendo os seus interesses e vendo as oportunidades de crescimento dentro do seu setor. E eu vejo com otimismo, aí sim, o crescimento dentro de cada um, mas não como um novo agregado e de uma saúde suplementar diferente da que é hoje. Eu traduziria bem o que você está dizendo se dissesse que você acha, neste momento, que haveria a necessidade de reformas, mas que elas não ocorrerão. Exatamente, exatamente. Agora, quais são as reformas? Acho que você vai levar um século de tentativa de construção de consenso. Porque para haver consenso, para haver negociação, é preciso que algumas partes cedam. E ninguém é disposto a ceder. Na prática não é disposto, só cede em crise. Não sei se é do brasileiro, ou é global, ou é do mundo, mas só cede na crise. Legitimamente eu vou chegar para vocês e dizer assim, olha, eu estou disposto a abrir mão de um pedaço para vocês também se contentar. Não vai acontecer. Do seu ângulo de experiência e de observação, se não houvesse a necessidade de consenso para construir reforma, qual seria uma reforma, ou qual seria o centro dessa reforma necessária, mas difícil? Eu acho que você precisava discutir a cadeia de custos para começar a chegar num ponto em que o produto final fosse resultado dessa cadeia de custos. Quando você discute só a parte superior do preço, toda a cadeia de custos fica prejudicada. E aí acontece o que tem hoje, vamos espremendo margem de um lado e de outro. Tem horas que a barganha vai para um lado, tem horas que a barganha vai para o outro. Quando está positivo para o operador, ele faz uma coisa, quando está positivo para o hospital, ele faz, para o prestador em geral, ele faz outra. E essa barganha vai acontecendo, essa negociação não mudou ao longo de 30 anos. Ela é a mesma, pode ter ficado um pouco mais dura, pode ter ficado às vezes um pouco exagerada, mas tem muito desperdício na saúde suplementar. Por que a gente não discute seriamente interoperabilidade de dados da saúde suplementar? Porque não há disposição de fazer, mas isso evitaria um monte de desperdício. E isso é custo no final. Então, quando você começa a discutir a estrutura de custos, e esse é só um exemplo, que existe uma disposição de fazer, todo mundo é bem intencionado, todo mundo tem disposição de fazer, mas por que não sai? Há 30 anos que não sai da ideia ou da boa intenção.
Uma sensação que as pessoas têm, e esse é um assunto recorrente, é de que a estrutura da saúde suplementar, da forma como é hoje, ela parece ter deixado de lado, não intencionalmente, mas ela não oferece uma boa resposta para, não sei se são 10, são 20, são 30 milhões de pessoas que queriam ter mais do que o SUS, mas que podem menos do que o plano mais barato, né? E daí veio a famosa história de lançar um plano ambulatorial. Eu aproveito para fazer duas perguntas numa só. Você acha que existe esse espaço de mercado e você acha que o chamado plano só ambulatorial resolveria isso ou criaria outros problemas? Eu não concordo com o plano Não ambulatorial, não concordo. concordo. Eu acho que tem muitas coisas para discutir antes nessa estrutura de custo do que pensar que essa pode ser a solução mágica para um custo final. Porque o que está se mirando no processo, quem defende isso, é um custo final que possa atrair mais usuários para o sistema. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma assistência de qualidade integral, mas bem taxada, né, bem discutida, né, correta, né, com os serviços adequados, sem desperdícios. E aí dá para discutir muito a estrutura de custo. Não precisamos chegar na restrição de segmentação, como é chamado esse processo. Eu, pessoalmente, não concordo. E acho que a gente está longe disso. Mas existe essa faixa no mercado clamando por produtos novos, vamos dizer assim? Brito, na minha experiência, eu diria para você que a saúde suplementar é o maior índice de satisfação que existe e a maior caixa de ressonância de reclamação que existe. 1% de reclamação tem uma ressonância igual a 80% de satisfação dos usuários. Os usuários são bem atendidos. A assistência médica é de qualidade. Chegamos a regiões do Brasil onde não chegávamos. Então, isso parece que não é mais um desejo, parece que isso é uma obrigação. Como o Estado não dá a assistência que poderia dar ou deveria dar, garantida pela Constituição, há uma cobrança da iniciativa privada como se ela fosse realmente substitutiva, e ela não é. Não é? E aí todo o processo legislativo e judiciário que precisa entender que a saúde suplementar no Brasil tem um contrato, tem objetivos, tem limites, tem obrigações, e ela não é substitutiva ao Sistema Único de Saúde. Essa pode ser uma grande reforma, né, ou pelo menos um limitador de pressão de custos que possa existir dentro da saúde suplementar, porque ela é pesada. A judicialização hoje é um ponto para o SUS e para a saúde suplementar, né? Então talvez aí possa ter uma... E olha que foram inúmeros encontros, seminários, tentativas de treinamento para que todo o judiciário entendesse esse processo. Mas ela é uma pressão de custo. Eu ontem, lendo os jornais da minha terra, do Rio Grande, ontem me chamou a atenção um dado dizendo o seguinte, que uma pesquisa feita em Porto Alegre revela que 90% das pessoas que tiveram de se internar ou até vieram a óbito, agora nesse episódio recente de frio, gripe, etc., não tinham vacina, não tinham tomado a vacina contra a gripe. O que me leva a lhe provocar no seguinte sentido, que me parece uma coisa um pouco esquizofrênica. Eu, operadora, sistema de saúde suplementar, deveria querer muito que a despesa reduzisse, ainda mais se isso trouxer mais qualidade de vida e mais saúde, tá? Mas eu não aplico em prevenção, políticas, produtos, mais do que 0,5% do total da despesa assistencial. Aí a operadora diz, não, eu não faço isso, porque se eu fizer com uma pessoa, eu estou ajudando, mas essa pessoa daqui a pouco pega esse medo, dá tchau e vai para outra operadora. Não acho que seja essa a desculpa maior, não. Eu acho que, primeiro, é difícil provar que o investimento em prevenção ele dá efetivo resultado num curto espaço de tempo. É muito difícil. Você tem que ter um compromisso de longo prazo de todas as partes envolvidas, né? E aí sim você consegue acompanhar, porque dá benefício. Essa gestão, esse cuidado coordenado do cliente, né, ele passa por uma outra questão.
talvez, não pelo desejo, mas pela liberdade que o segurado tem de fazer suas escolhas a cada momento da rede hospitalar ou rede de médicos ou laboratórios que ele possa ter. Como não tem uma interoperabilidade de dados que permitisse ele fazer isso, porque aí a gestão seria completa. Né? Então, eu acho que o defeito passa um pouco por aí. Não é porque eu vou deixar esse segurado mais saudável e ele amanhã vai estar na concorrente. Mas ele depois volta. Porque o jogo é um jogo de trocas mesmo, permanente. Né? Sim, mas aí, pegando as suas próprias palavras, seria isto mais um exemplo de que ou este tipo de política é combinada e praticada por todos, ou se cada um quiser fazer, nenhum fará. Não fará. Não fará. Eu tentei estudar uma vez a adoção de bônus para a saúde suplementar. Depois eu fiquei assustado quando eu comecei a fazer pesquisas sobre o outro lado que poderia isso significar, de alguém que deixaria de fazer algum procedimento e viesse ter um agravamento de saúde por conta de um período financeiro de bônus, desistir de lançar completamente. Então, não é por aí o caminho que eu vou encontrar para ter uma saúde melhor do segurado, entendeu? Chama atenção, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho filhos morando nos Estados Unidos. Eles, e qualquer outra pessoa nos Estados Unidos, com um plano de saúde, não podem ir direto a um especialista. Sim. Vai num médico. Então, meus filhos vão sempre, as poucas vezes que vão, no mesmo médico. Se este médico entender, vai ao especialista e só o especialista pode pedir exame especializado. O que parece uma coisa super... E ao hospital só se vai na emergência ou quando uma condição crônica. É muito sonho pensar que na Previdência, na saúde suplementar brasileira, houvesse uma organização da forma como eu, cliente, tenho que circular, ou essa coisa assim de vai onde quer e etc., vai continuar? Isso, primeiro, a lei já diz que você não pode ter nenhuma restrição e você tem liberdade total de utilização. Então, ela já começa dando essa liberdade. Tem algumas tentativas no mercado de operador de fazer um médico, não vou chamar de gatekeeper, porque eu acho que o gatekeeper já traz uma expressão de que eu vou limitar alguma coisa. E, pelo contrário, devia ser um médico assistente, um médico de família, um médico que pudesse dar a atenção global à saúde daquelas pessoas. O próprio modelo nos Estados Unidos, se chegou a esse equilíbrio hoje, no passado ele foi muito combatido também. Eu cheguei a fazer parte de um estudo que a seguradora, na época, era associada à Aetna, e a Aetna tinha um modelo de managed care super bem implementado, e a Sul América começou a estudar isso no Brasil. E chegou à conclusão que ela ia ser assassinada pela classe médica. Claro. E suspendeu completamente qualquer tipo de plano. Foi uma frustração para o sócio estrangeiro, mas entendeu o porquê que aquilo não estaria sendo feito dessa forma. Mas o modelo lá também teve exageros. Tanto é que a Aetna nos Estados Unidos acabou tendo problemas exatamente porque adotou um modelo que estava restringido demais à utilização. Então, um bom modelo, mal praticado, também pode levar a um erro. Aqui, nós temos um aspecto de legislação forte, nós temos um aspecto cultural forte, e nós não temos produtos que pudessem vincular a esse modelo. Se tivéssemos, talvez tivéssemos uma boa solução de utilização, mas ela tinha que estar restrita a uma determinada rede, seja de médicos, seja de especialistas, seja de prestadores hospitalares, seja de prestadores ambulatoriais. A gente caiu no famoso círculo vicioso, né? Eu cobro caro porque está me custando caro, custa caro porque existe uma demanda, um desperdício, não? Uma demanda enorme, e essa demanda enorme, as operadoras, não sem razão, atribuem parte dela, ou pelo menos deveriam atribuir, à questão de fraude. Eu fico pensando, Gabriel, que a fraude é óbvio que é um problema, mas não é o único problema. Tá? Eu fico pensando assim, por exemplo, médico jovem, mal formado, não faz residência, e daqui a pouco está sentado sozinho no consultório, chega lá um fulano de tal, a insegurança vai fazer ele pedir 30 exames,
Porque é só um médico antigo, experiente, com olho treinado, que hoje em dia assinaria a responsabilidade de dizer, não, Gabriel, tu só precisa de um exame. Né? Então, como é que a saúde suplementar, como é que você vê, dentro dos problemas da saúde suplementar, o peso da questão da fraude, o peso da questão do desperdício de consulta, exame, etc.? A fraude existe, é fato, não é só no setor de saúde suplementar. Com a evolução da tecnologia, ela ficou mais divulgada ainda, não é? Mais fácil de ser feita, vamos chamar assim, o que exigiu uma ação mais enérgica de todo mundo, do hospital, das operadoras, de todo mundo. Essa questão da quantidade de exames, eu acho que passa um pouco pelo modelo de remuneração, né? Passa por um pouco do modelo de referenciamento de médicos, né? E essa é mais uma forma de desperdício, na minha visão. Porque tem exames desnecessários, tem a famosa frase de que metade dos exames não são nem retirados dos hospitais. Eu acho que eles são acessados pela internet, mas isso é uma outra história. Então, assim, esse é mais um modelo de desperdício. Se na saúde suplementar, tinha um colega que sempre diz isso, não, só ganha quem produz. Se só ganha quem produz, eu vou produzir. E isso acaba levando a um processo estrutural de custos e desperdícios que acabam no preço final dizendo, bom, agora ficou insuportável. Então vamos trocar. Porque é o que está acontecendo há anos no mercado. Né? Por mais que as empresas invistam em qualidade, em melhoria de processos e sistema, o preço final é decisivo. O poder aquisitivo é o fator preponderante da manutenção da saúde suplementar numa determinada operadora. Mas o modelo de hoje, com tantos interesses envolvidos, né, ele acaba levando a que acha que o outro é que é culpado. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Não tem ninguém culpado. O sistema é assim, e eu estou legitimamente tentando defender o interesse ou da minha empresa ou do meu setor. E cada um fazendo a mesma coisa. Às vezes comete alguns exageros, né, e o mercado pune, né, mas é um ou outro. Né? A gente tem dito aqui muito na ANAP, um pouco brincando, mas muito falando sério, que se você tem um sistema onde o pagador, o administrador do recurso, o prestador de serviço, o fornecedor e o paciente, os 5 ficam se queixando o tempo todo, provavelmente o grande culpado seja o 6º, que é o sistema como um todo. É isso mesmo. Que é o sistema como um todo. E deixa eu lhe provocar, seguir lhe provocando, no seguinte sentido. Você referiu aqui a dificuldade de o setor privado, ele não é se harmonizar, é se entender em torno de alguns pontos, ainda que fossem poucos. Tá? Você não acha que, ironicamente, falta governo na discussão da saúde suplementar? Não é um programa político, né? Então Não. Eu posso falar à vontade, né? Acho que a última pessoa desse país, ideologias à parte, que falou em nome do governo sobre a saúde suplementar foi José Serra. Há 20 e tantos. 20 e poucos anos. Todos os outros ministros, presidentes, né, não falaram sobre saúde suplementar. Quem tentou falar foi embora do governo. Então, assim, é difícil você ter uma atividade, primeiro ser reconhecida por um governo como uma atividade relevante, com o faturamento que tem, com a capacidade que tem de assistência médica que tem construída nesse país, com o tamanho das reservas que existem para garantir toda essa população, ser reconhecida pelo governo como parte importante desse processo. A gente tem um outro exemplo disso que você está dizendo, que esses dias aqui na ANAP, a gente está na seguinte discussão. Saúde interessa a todo mundo, saúde é um problema grande no Brasil, como é no mundo todo. Então, teoricamente, deveria haver uma certa produção de leis, de tempos em tempos, para dizer, olha, vamos agora fazer a seguinte mexida, vamos fazer a seguinte melhoria. Qual é o desafio? Qual foi a última lei aprovada no Brasil com uma proposta minimamente, e não significa que ela é boa ou que ela é ruim, mas que era transformadora?
Aí joga o desafio na roda. Na roda que eu estava, ganhou, e mesmo sem muita convicção, a lei dos mais médicos, que já tem quase 20 anos. Tente lembrar, você que é, né? Tente lembrar uma lei. É outra forma de mostrar a falta de consenso. Mas eu queria chegar assim, normalmente no Brasil, quem ajuda a organizar a discussão é o governo, ou porque todo mundo fica contra, e a gente, você concorda que, eu digo a expressão brincando, falta governo para incentivar essa... E eu não estou me referindo ao atual. Como é que você enfrenta isso? Você tem um grupo de pessoas ou entidades que se juntam para levar ao governo alguma coisa que, em tese, o mercado está querendo. E se não tem... Eu já participei de algumas iniciativas desse tipo, alguns investimentos grandes que foram feitos de tempo, e dinheiro, e negociação, mas que não levaram a nada, né? Eu não vou dizer que o mercado ficou parado nesse tempo. E quando eu falo, Brito, que eu não vejo a transformação ser feita através, não é crítica, né? É característica de cada uma das entidades, empresas do momento de hoje. E não ter um governo que possa amparar isso, e não ter uma proposta que possa ser levada. Mas acho que o mercado vai continuar crescendo, acho que as empresas vão continuar buscando os seus caminhos, as suas oportunidades. Acho que elas vão acabar tendo que enfrentar a questão mais forte, que é essa questão do custo e do desperdício, através de outros produtos, outros modelos. Outro dia eu ouvi uma expressão do Torelli, que vou me permitir citar aqui, mas que foi muito relevante, assim: não me chame mais para discutir novo modelo de remuneração, porque já tem mais de 20 anos essa discussão e não sai um novo modelo. Mas ela continua presente, porque ela pode ser um instrumento importante para eliminar desperdício, para melhorar a produtividade, para o custo final ser razoável, para que atraia mais gente para o setor, para uma medicina de qualidade e não a gente empurrar para fora do setor por conta do preço. Tem um amigo meu muito ligado em futebol que usa uma metáfora com o futebol dizendo o seguinte: os jogadores do setor de saúde suplementar são os que conhecemos, mas quem põe a bola em jogo, de qualquer forma, até pelo tipo de país que a gente vive, é o governo. Para todo mundo chutar a bola, furar a bola, não interessa para quê. Isto remete a outra questão. É que não é o governo que, e eu estou fazendo uma frase mais simplória, mas o que eu quero dizer, não é o governo, o executivo, o único encarregado. Tem uma agência reguladora. Como é que você, que participou tanto de discussões com a ANS, como é que você vê o papel da ANS? Em que estágio anda a ANS em relação ao cumprimento do que deveria ou do que é o seu papel? E, de novo, eu faço a pergunta não para sugerir que você examine a ANS de hoje, mas de que tem 20 e tantos anos. Eu acompanhei a ANS antes da criação dela, ainda discutindo o projeto de lei, a criação da agência. Foi muito difícil. No período Serra. No período Serra. Foi muito difícil isso, porque ela nasceu de volto a dizer, de uma folha em branco. Então as reuniões eram assim, parecia que você estava na Grécia, não era uma reunião no Brasil. Você estava falando grego, né? Não havia compreensão e tinha mais um problema. Tinha um grupo de pessoas dentro da agência, para não dizer que era toda a agência, que achava que a saúde suplementar era um mal necessário. E isso transformava toda e qualquer resolução num problema enorme para a saúde suplementar, né? Hoje eu acho que a agência está mais pacificada. Os técnicos se prepararam, tem mais técnicos qualificados, mas eu acho que ela acaba sofrendo de um mal que é a falta de definição política do governo maior, né, sobre o papel real da agência. O papel é só para regular o operador? Tá certo isso? Na minha visão, não. Você não pode tentar regular os hospitais através do operador, porque você cria mais restrições para o sistema, você cria mais defesas contra o preço. Não é por aí que você vai conseguir fazer o que se pretende fazer na regulação da saúde suplementar. Então, acho que ela tem um viés, ou tem uma definição clara, ou tem um papel institucional, mas que isso não vai levar ao processo. Foi importante no início, para dar um pouco de ordem no processo? Foi. Eu já era parte de um mercado regulado, que eu representava uma seguradora que dependia da SUSEP, que tinha regulação. Tinha uma regulação. Podia não ser exatamente da forma assistencial
como se pretendia fazer, mas ela tinha uma regulação. E da noite para o dia, eu fui tratado como um setor não regulado. Então, tudo que tinha sido construído 20 anos antes, ou não tinha tanto, mas pelo menos 10 anos antes, teve que ser refeito. Por quê? Por conta de uma nova legislação. Isso era transformar a vida das empresas, né? Explicar isso para o sócio estrangeiro, então, era um pouco mais difícil, porque ele não entendia nada quando falava das limitações que a própria lei trazia para o jogo. Existem críticas históricas à ANS, da demora com que ela regulamenta, da falta de clareza às vezes, etc. Mas existe uma outra crítica que eu queria lhe ouvir se você acha procedente. E crítica aqui não é no objetivo de apontar o dedo, é dizer, olha, precisava acrescentar isso aqui, no sentido de que alguém dentro da ANS precisaria permanentemente se fazer a seguinte pergunta: o que a gente precisa fazer para os próximos 20 anos? Ou seja, mais uma atividade prospectiva, estimuladora e lançadora, para usar a expressão, de pontes, do que simplesmente multou, pagou o SUS, não pagou o SUS. Não vai fazer esse papel. Tá. Ela não vai fazer esse papel. Ela está restrita e circunscrita à regulação do operador, conforme está escrito na sua lei de formação, né? Então, dificilmente ela vai fazer esse papel de um think tank maior para o mercado, o desenvolvimento do mercado de saúde suplementar. E sem contar que já passaram por lá presidentes que tinham uma característica de desenvolvimentista e outros que tinham uma característica de segurar mesmo. Nós levamos uma vez um presidente de agência para uma discussão com o mercado operador, assim, não, nós queríamos ver exatamente a sua pergunta, o que nós podemos fazer para o desenvolvimento do mercado. Ele falou assim, nós não estamos aqui para desenvolver o mercado, nós estamos aqui para regular o mercado. Aí todo mundo quase desmaiou, né? Opa, não é o nosso papel. Eu falei, tá bom, mudou, eu volto a dizer, está mais... Eu não gosto de ficar apontando culpado. A agência pode ser um dos problemas que existem no meio de tantos outros que podem ser, mas, volto a dizer, ela é reflexo de uma definição ou indefinição maior do que o governo do Brasil quer para a saúde suplementar. E tem um outro aspecto, não sei se você concorda, que é assim, as agências foram criadas, tá, com o objetivo de acompanhar mais de perto o setor regulado, de serem um braço mais ágil do Estado brasileiro, mas elas nunca conseguiram ser bem aceitas pelos respectivos ministérios. Esses caras aqui não deviam existir. Né? E a agência se incomoda, qualquer agência das 20 que tem aí, gostaria que não houvesse o ministério. E o setor regulado fica no meio. Pois é, mas aí você vê o seguinte, quem é que está satisfeito com o seu regulador? Ninguém. O saúde suplementar não é diferente de qualquer outro setor que você tenha por aí. Agora, se você tem uma agência errada, né? Que é contra o próprio ministério, o ministério contra a agência, e ela é contra o operador da saúde suplementar, qual é a solução que você tem? Né? A solução é o que está todo mundo fazendo. Transformou o judiciário decide qual é o remédio, decide qual é... Nós todos corremos, não sei se você concordaria, e aí eu quero lhe provocar esse assunto, parte da judicialização nasce do vazio deixado por outros. E aí entra todo mundo. Sem dúvida. Nesse ponto, eu acho que a agência poderia ter tido um papel mais relevante em definir claramente o que é uma cobertura da saúde suplementar, o que não é uma cobertura da saúde suplementar. Difícil, uma negociação grande, mas dependia de um papel importante do governo apoiando essa iniciativa. O fato de aceitar tudo que a justiça manda cobrir numa atividade regulada é uma distorção sem precedentes, na minha visão. Como é que pode inverter isso? Eu hoje não sei. Eu tenho curiosidade de lhe perguntar assim, há 20 anos, qual era o tamanho da judicialização e por que se acha que chegou aonde chegou? Chegou por conta da própria lei, que era limitadora e que, se você, como empresário, não cumprisse o que estava no contrato, o seu empregador ia lhe mandar embora. Porque você estava fazendo uma coisa que você não era autorizado a fazer. Isso, numa empresa de capital aberto, era processo. Na hora que você nega uma cobertura, porque está no contrato, que é para negar, né? E é uma saúde suplementar, uma atividade privada, e a justiça vem e manda pagar, e a agência corrobora, você fala, qual é a alternativa que eu tenho? Nenhuma.
eu vou me defender judicialmente. Então, assim, as limitações que foram feitas pós-lei, né, todo o aspecto de cobertura, medicamentos e tudo mais, desequilibraram completamente os contratos vigentes, o que acabou fazendo com que as empresas tivessem que se defender da melhor forma possível para sobreviver nessa nova... Como é que você tem uma atividade de longo prazo, em que você tem que acertar, o que eu digo, a mosca em pleno voo daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, e não sabe qual vai ser a regra desse jogo? Você tem dificuldade de fazer a precificação. E a judicialização acabou sendo o maior ralo que você tem para você fazer uma precificação justa. Vou lhe fazer uma pergunta... Você vai me provocar de novo, né? Não. A provocação É livre. é Pronto. livre. Como é que a gente começa a sair desse nó da judicialização? Porque a judicialização é engraçado, né? Eu não vi até hoje ninguém a favor. Mas se ela fica e cada vez cresce, alguém na prática deve estar gostando. Aí podemos trazer outros setores para a mesa, né? Como, né, distribuição de materiais, medicamentos e tudo mais. Aí tem toda uma questão de câmaras técnicas que podem ser feitas no governo, enfim. Eu acho que tem como governo enfrentado, deixando claramente qual é o limite desse processo. Até onde vai o atual. Porque se amanhã eu tenho que dar cobertura para determinados medicamentos, para determinados procedimentos que não estão na minha base atual, eu deveria ter o direito de dizer, ok, em função disso, eu vou dar tanto de aumento para você, estou falando característica do operador, para cobrir esse processo. Ou estou dando a você o direito de dizer, você não vai utilizar isso. Eu tenho alternativas para você continuar tendo uma boa assistência médica. Mas esse medicamento de vanguarda, vamos chamar assim, você não está pagando por ele, você e toda a população. Ia ser uma discussão chata, a imprensa ia matar o operador, o judiciário ia querer outro tipo de ação para poder evitar isso, mas essa era a lógica do jogo. Você vai aumentar a cobertura, você cobra um preço adicional. Você vai aumentar a cobertura... É um pouco o esquema americano. Né? Você faz uma... Eu já passei por essa experiência em relação a um plano para a minha família. Você diz, bem, com tal cobertura custa tanto. Aí você diz, será que isso aqui vai me acontecer? Será que não sei o quê? E você, em função da sua situação, mas isso eu concordo que no Brasil... Na prática, antigamente você tinha dificuldade de definir e explicar o que estava coberto e o que não estava coberto num plano de saúde. Hoje é fácil, está tudo coberto. Porque o que não tiver no seu contrato, a justiça vai te dar base. É muito triste isso. É muito preocupante, na linha do que eu chamo de desperdício. Isso é um dos maiores ralos que você tem dentro da saúde suplementar. Agora, como resolver, que é o teu ponto? Mais uma vez, se o governo não definir claramente qual é o papel da saúde suplementar e o que ele pode fazer, ele sim, o que ele pode fazer para desenvolver, para desafogar mais o SUS e não criar mais problemas, aí você vai ter amanhã o empenho dele e do Supremo e dos ministros, o ministro da Justiça e da agência, trabalhando a favor desse processo. Hoje pela manhã eu conversava com uma jornalista muito experiente e a conversa com ela evoluiu para o seguinte: existe algum lugar no Brasil, ou alguma gaveta, onde tem um estudo ou uma decisão de que tamanho a gente acha que a saúde suplementar deve ter no Brasil? Nós estamos contentes e o nosso projeto é ficar nos 50? 50 é o que é bom para o Brasil? Não, é 70. Bem, se é 70, como é que... Qual é o tamanho da saúde suplementar? Vou te responder de uma outra forma. 50 talvez seja o que a população ou as empresas conseguem pagar. E esse é meu ponto. Se você tiver assistência de qualidade a um preço justo, que a população brasileira tem a capacidade, você vai aumentar naturalmente, todo mundo quer. Não estou aqui condenando o SUS, é um modelo maravilhoso, mas não é o objeto de consumo da maioria da população brasileira. Agora, na hora que você cobra um valor que a população não consegue pagar, e ela quer ter o plano com liberdade total, livre escolha, reembolso máximo, não tem preço. Você tem que também se acostumar que você vai ter um novo modelo mais restrito, mas vai ser muito melhor, vai ter atendimento, vai ter consulta com hora marcada, vai ter exame a ser realizado, vai ter internação. Isso é assistência médica
é quase básica, mas necessária à maior parte da população brasileira, a um preço que ela possa pagar. Você há pouco referiu que é contra a ideia do chamado plano só ambulatorial. Deixa eu dar de advogado do diabo. Quem é a favor diz que, bem, pelo menos as pessoas teriam a consulta e o exame. Não, mas hoje tem milhões de pessoas que têm um cartão de saúde. Eu não estou combatendo a atividade, mas isso não é assistência médica. Isso é um paliativo para que essas pessoas que não conseguem pagar um plano minimamente razoável, por conta de tudo isso que a gente discutiu, vão procurar alternativas como essa. A gente está na sede da ANAP, que é uma associação de hospitais privados. Aqui provavelmente seja o primeiro lugar onde a gente tem que reconhecer que o sistema hospitalar, ele tem, é óbvio que tem também imperfeições, defeitos, muito a fazer, muito desperdício, relação complicada em muitos lugares com os médicos, etc, etc e etc. Como é que você vê hoje a participação que os hospitais deveriam ter para ajudar o conjunto do sistema, que não vem tendo? Qual é a análise que você faz do papel do hospital? Brito, eu vou te dar uma resposta e eu não vou chamar de malcriação, tá? Vou dizer o seguinte, eu não vejo o setor hospitalar produzindo a transformação da saúde suplementar. Nós somos um sistema de planetas que se interligam. Só que todo mundo quer ser o Sol. Boa, boa. Tá? E o Sol é o segurado. O Sol é o cliente final. E nós somos parte desse sistema. Ele só vai funcionar de forma harmônica se a gente entender que o que eu preciso é o que eu vou tentar praticar, desde que eu não prejudique o outro. A gente não pensa assim. Então, eu acho que a ANAP ganhou uma força enorme, uma organização incrível, o trabalho que ela faz é fantástico, o trabalho que você tem feito, especialmente, é de grandeza. Mas ela não vai mudar a saúde suplementar. Ela vai provocar discussões? Acho que ela tem que provocar discussões, assim como todas as associações de operadoras devem. Isso vai transformar o mercado? Não. Aí, se você quiser me taxar nesse ponto de pessimista, pode me taxar. Mas eu sou realista, porque as pessoas vão sair das reuniões e vão continuar fazendo o que fazem sempre, buscar o melhor para suas empresas. Seja um hospital, combatendo seus desperdícios, tentando novos clientes, melhorando a qualidade, ganhando certificação, se juntando com outros hospitais para fazer parceria. Tudo isso vai acontecer. Isso não depende de ninguém. Qual seria a primeira, ou a melhor, enfim, contribuição que os hospitais poderiam dar e não estão dando suficientemente? Não, eu acho que eles estão dando, acho que eles estão provocando, assim como as outras entidades estão provocando também. Não, eu digo o hospital em si. Por exemplo, evoluir para fortemente abandonar fee-for-service e assumir uma relação contratual à base de pacote. Isso ajuda? Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, mas depende do outro lado também, do operador, entender que isso tem importância para ele, para equilíbrio. Por que um pacote? Por que um modelo fugindo do fee-for-service? É para ter previsibilidade de preço. Se você operar num setor sem previsibilidade, acaba sendo defensivo no preço final. É normal isso. Agora, veja, nós trouxemos, o Observatório da ANAP, uma notícia muito boa, para mim até surpreendente no volume. O fee-for-service caiu nos últimos 5, 6 anos de 80 e tantos % das contratações dos hospitais para já menos de 70%. Então, a gente teria 30%. Tem que tomar cuidado com isso, porque parte daí tem o efeito verticalização. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Mas é um bom sinal. É um bom sinal. Sem dúvida. Tá? É lento, mas é um bom sinal. Só que aí, qual é a briga agora? É que os hospitais, para manterem os pacotes, querem a garantia de que haverá o reajuste a cada ano. E as operadoras estão discutindo não dar o reajuste, o que acaba
com a Mas previsibilidade. aí entrou a agência num determinado período e instituiu a contratualização, que obrigava você a dar reajustes periódicos anuais para os contratos. Então, assim, cadê tudo isso? Tá, tá, A barganha está de um lado diferente hoje. tá, Né? tá. A gente tem hoje observado, falta um lado importante disso, que é o lado das empresas, né? Então, que são as realmente pagadoras e financiadoras do sistema. Parece, não sei se você tem a mesma impressão, parece que as circunstâncias, o não poder pagar a conta cheia, está levando a cada vez escolher ou um pacote, ou um produto que ofereça menos e que, portanto, custe menos, ou aumentar a coparticipação, ou dizer, não, esse aqui fica para o nível de gerente, aquilo lá fica para o nível tal. Como é que você vê a forma como as empresas estão reagindo? Ao longo da minha vida lidando com clientes corporativos e tal, eu vi dois tipos de clientes. O que se interessava pelo custo da saúde como forma de atender bem os seus funcionários e o que dizia, isso não é problema meu. Esses, você podia tentar implementar o que você quisesse. Eles iam trocar de plano a cada ano, porque o custo ia bater na trave. Eles não queriam a porrinhação com o seu empregado. E eles, infelizmente, era um RH que não participava da gestão de saúde dos seus empregados. Ele oferecia, como oferecia um vale-refeição, um vale-alimentação. E outros que não, que buscavam o modelo ideal, que tratavam as utilizações excessivas, que direcionavam como produto para uma coisa mais equilibrada. Esse tem longevidade. Mas o que era importante também é que para essa categoria de empresas, você conseguia construir uma parceria de longo prazo. Para aquelas outras, não tinha chance, porque não tinha controle, não tinha participação da empresa na gestão ativa dos seus empregados e o custo acabava explodindo e quando chegava no final só tinha um remédio. Aliás, dois, ou um reajuste ou um cancelamento, porque não dava para continuar com o contrato daquela natureza. Graças a Deus, acho que a água bateu no joelho ou pelo menos no pescoço, né? E a maioria das empresas hoje está preocupada com o custo de saúde dentro das suas empresas e buscando alternativas. Sempre se fala na coparticipação. Dependendo do modelo de coparticipação, ela não tem resultado nenhum. Você tem que ter para o perfil daquela sua população o nível de coparticipação ideal para você poder efetivamente mexer no preço. O direcionamento da rede, o dimensionamento da rede, tudo isso ajuda muito. Ter um RH ativo nos casos que são críticos e que são complexos e que precisa ter uma discussão entre o médico do cliente, o médico da operadora, o prestador que vai fazer, vamos dizer assim, o procedimento. Tudo isso você conta nos dedos ainda quem efetivamente está fazendo isso, mas aumentou. Mas aumentou pela preocupação de dizer assim, eu não estou conseguindo pagar. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma demanda para dar uma assistência médica de qualidade para os meus empregados, sejam executivos ou sejam empregados menores. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu ainda tenho duas provocações, né? Duas perguntas. A primeira foi até sugerida pelo pessoal da Bionexo, que levanta um ponto que eu acho que é interessante. No meio de tudo isso, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. E, diariamente, novas e mais caras tecnologias se apresentam. Como é que você, olhando daqui para frente, imagina que vai evoluir esse jogo, pessoas sonhando com a melhor, a mais recente tecnologia, custo elevado, dificuldade do sistema? Para onde vai a questão da incorporação? Se você tem uma incorporação tecnológica discutida entre todos os setores da sociedade, não só por uma parte deles, a mais interessada, né? E que passe pela comprovação de custo e efetividade, e que isso possa ser traduzido para os contratos como uma forma efetiva, não vejo problema nenhum. Agora, não pode ficar só uma parte. Só a parte interessada é que discute a prova e a lei diz, agora tem que cobrir. E não tem consequência, não tem custo-efetividade, não tem compartilhamento de custo. Esse tipo de distorção, Brito, é que acaba fazendo com que você não consiga incorporar para o que é necessário dentro do setor de saúde suplementar
as melhores inovações tecnológicas. Você está fazendo isso por imposição legal. E isso vai explodir no custo, não tenho dúvida disso. Você defenderia uma agência única para incorporar? Não, uma Câmara Técnica única que pudesse, tanto para o SUS quanto para a iniciativa privada, que pudesse analisar o custo e efetividade de cada nova droga que surge no mundo. E vão surgir outras, graças a Deus. Claro. Graças a Deus. Como é que traduz isso para o sistema é que é meu ponto. Minha última questão, Gabriel. No passado, e num passado bem recente, operador era operador, hospital era hospital, e aí por diante. E a gente está vivendo um momento, e não cabe aqui lamentar ou não lamentar, cabe constatar, onde nós estamos, até por conta desse cenário todo, tendo seguradoras fazendo acordos operacionais com hospitais que têm parceria com operadoras que detêm hospitais que detêm operadoras. Né? Eu digo que a cor oficial do setor é cinza, porque você não sabe bem. Eu continuo dizendo que é azul, vai. É azul. Eu sou gremista, então eu gosto da ideia. Como é que você avalia essa transformação nesse sentido do mercado? Eu acho que dentro de cada associação hoje o conflito de interesse deve ter aumentado bastante. Mas talvez seja o melhor caminho que tenha para que uma medida defendida por uma entidade já tenha sido avaliada por todos os interesses daquela entidade, né? E outra, eu vejo que no futuro, e aí sim eu olho para o futuro, eu vejo associações de hospitais serem formadas, né, em modelos de operação, né? E aí vai aumentar ainda mais esse conflito. Mas talvez seja o melhor caminho que tem. Bom, já que eu estou defendendo uma coisa, eu não posso defender só o meu lado hospitalar. Eu tenho que defender o meu lado hospitalar, meu lado distribuidor, meu lado operador, né? E eu sou operador, assim, eu não posso defender só o meu lado operador. Eu tenho que defender a minha rede de hospitais e tudo mais. Seja uma boa forma de você caminhar numa direção de um consenso. Bom, já que a Associação A, que se diz de hospitais, está defendendo isso, e isso é bom também para o operador, e a associação do operador também, vamos nos juntar para tentar fazer alguma coisa que possa ser feita. Porque não é mais um processo de silo. Acabou o silo. Já acabou pela própria natureza do mercado e vai mudar ainda mais, porque toda essa necessidade pode levar a uma transformação de mercado por sobrevivência ou por oportunidade, não é? De um modelo diferente do que está hoje aí, que já é diferente do que um dia foi a constituição dessas entidades de classe. Eu queria te agradecer muito, Gabriel, porque uma conversa aqui de quase uma hora é possível, com facilidade, perceber o quanto a sua autoridade no tema e a sua liberdade para ter autoridade, que tem gente que tem autoridade, mas não tem liberdade para exercer, mas que a sua liberdade para exercer a sua autoridade, determinada pela experiência, pelo bom senso, eu tenho certeza que você acabou de fazer nos dar um panorama que é desafiador, que não voltando à pergunta lá do início, que não é pintar de cor-de-rosa uma situação que é complicada no Brasil e no mundo, mas, ao mesmo tempo, apontar que talvez a dificuldade inicial, em meio a tantas dificuldades, seja, usando palavras que você não usou, melhorar a conversa, melhorar o nível de entendimento, a começar dentro de casa, nas respectivas. Sem dúvida. E isso vale para todas as casas. Eu acho que a gente não pode tentar achar que a solução vai ser uma bala de prata. E a gente também não pode menosprezar tudo aquilo que foi construído, porque foi muita coisa boa construindo por esse setor todo. Com toda a dificuldade, com todo o atrito, não é? Pode combater os exageros, pode e deve combater exageros. Construir para uma imagem melhor, todo mundo tem que trabalhar por isso. Mas cada um legitimamente está fazendo há anos aquilo que acha melhor fazer para o sistema, para a sua organização, para a sua entidade, para o seu sistema. Isso é legítimo. Perfeito. E é aí que vem a transformação. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Brito. Grande prazer em te receber aqui. E a gente volta com outro ANAP Questiona, esperando que outros convidados possam dar uma contribuição tão clara e tão boa quanto a do Muito nosso obrigado. Gabriel. Mais uma vez agradeço o convite.